Olá pessoal, Desafios Literários no ar. No dia 9 de outubro de 2025 foi anunciado o novo nome, o novo laureado com o Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2025. Trata-se então de László Krásznahorkai, um nome bem difícil, um autor húngaro, e conforme a gente explicou e conversou no episódio de apresentação do nosso projeto de leitura Lendo Nobel, quando do anúncio de mais um nome eu pararia tudo que eu estivesse lendo, leria o livro caso já tivesse sido publicado, traduzido por aqui, e traria o mais rápido possível para vocês. Pois bem, então hoje é dia de a gente conversar, além do autor, conversar sobre seu único livro até então publicado aqui no Brasil, Satatango. László Krásznahorkai é um autor húngaro que sempre teve a aclamação da crítica e de diversos autores premiados. Tanto que aqui em Satatango, a Companhia das Letras colocou na quarta capa vários comentários de críticos e de autores premiadíssimos e que validam as palavras da Academia Sueca, validam a importância desse autor húngaro para a literatura não somente húngara, mas também mundial. Então a gente tem a crítica literária Susan Sontag, a gente tem o amigo e escritor W.G. Sebald, um autor alemão que eu particularmente gosto pra caramba, e até mesmo um outro Nobel de Literatura húngaro, o Henrik Kertész, um autor que já foi laureado com o Nobel de Literatura no ano de 2002, ele que agora junto com o László Krásznahorkai são os dois únicos autores húngaros que já foram laureados com o Nobel de Literatura. Então, o nome de László Krásznahorkai junto a autores premiados e obviamente seus livros figurando em listas de prêmios internacionais de literatura traduzida impulsionam o consenso e a unanimidade a respeito do nome do autor. Então não seria surpresa, não seria nem questão de tempo até que o próprio Nobel, até que a própria Academia Sueca viesse a anunciar um dia o nome do Krásznahorkai. E quando veio, no caso agora em outubro de 2025, não foi surpresa para ninguém. Embora sim, as mesmas problemáticas e as mesmas reclamações sempre existam a respeito do homem europeu em detrimento da África ou de tantas outras mulheres que também merecem esse prêmio, que são teclas que a gente sempre vai reclamar, mas ao mesmo tempo, em questão de literatura, não há uma reclamação, não há um demérito do László Krásznahorkai, muito pelo contrário. Então, quando o seu nome foi anunciado, houve um consenso na literatura como um todo de que o Nobel, mais uma vez, fez uma boa escolha. E o Nobel, ultimamente, tem sido muito aclamado por escolher justamente bons nomes. Antes, os nomes eram contraditórios, eram esquecíveis, desconhecidos, mas hoje não. Hoje a gente vê que depois daquela polêmica em 2018 de assédio sexual, a gente viu que o novo corpo de membros da Academia Sueca deu uma renovada, deu uma mudada, fez com que obviamente os nomes, as escolhas se refletissem em suas escolhas. Então a gente vê nomes mais consensuais, nomes mais universais e que quando são divulgados, quando são anunciados os laureados, a crítica especializada e o universo literário como um todo concordam com essas escolhas, o que é muito bom. Pois bem, a Companhia das Letras lançou justamente em 2022 este que é o primeiro livro do autor, Satatango, um livro de 1985, e a própria Companhia das Letras anunciou que ia lançar agora no final de 2025, talvez por conta de Natal, Ano Novo, um outro livro do autor, o terceiro dele, que se chama, em tradução já, O Retorno do Barão de Winkelheim, além da promessa de publicar um outro livro do autor, que eu não vou nem arriscar a falar o nome dele, mas com o anúncio desses livros, alguns leitores se questionaram a respeito da publicação de outros livros do autor que são consagrados, que são tidos como livros muito importantes, mas que não foram anunciados, como por exemplo A Melancolia da Resistência e até mesmo um outro livro chamado Guerra e Guerra. Nos resta aguardar enquanto leitores, mas eu acredito que a gente vai ver todos os livros desse autor sendo publicados por aqui. Por quê? Curiosamente, o autor tem demanda aqui no Brasil, mesmo sendo considerado
considerado um autor de literatura muito difícil. Quando eu recebi o meu exemplar de Satatango, já veio com a atualização, já veio com o símbolo do Prêmio Nobel de Literatura, típico da Companhia das Letras. E quando eu fui olhar nas primeiras páginas, eu vi já que é a 6ª reimpressão, ou seja, as 5 tiragens iniciais foram esgotadas. Eu mesmo, no dia do anúncio, eu entrei na Amazon, não tinha o livro disponível. Fui a algumas livrarias aqui em Brasília e não tinha o livro disponível também. Então me restou apenas aguardar, porque até no próprio site da Companhia das Letras estava esgotado. Então há uma demanda e eu acredito que com os próximos livros a Companhia das Letras vai se empolgar e vai trazer pra gente mais e mais livros, que é o que a gente quer. A escolha de Krasnahorkai foi feita pela Academia Sueca com a seguinte frase, apenas lembrando você: a Academia não escolhe o livro do ano, e sim o conjunto da obra. Então ele escolhe o autor e ele sempre escolhe uma frase para justificar. Então Krasnahorkai foi escolhido pela Academia Sueca, entre aspas, por sua obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte. Repetindo a frase, Krasnahorkai foi escolhido pela Academia Sueca por sua obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte. Então a gente vai ler os livros do Krasnahorkai e a gente vai chegar a um consenso se os livros do autor são bons, que a gente já sabe de antemão que são bons sim, e se essa frase escolhida pela academia para justificar o autor de fato faz sentido ou não. A gente fez isso com Han Kang, John Fosse, e é a tradição da gente ler o maior número possível de livros do autor, não só um livro e já bater o martelo, mas ler o conjunto de sua obra o máximo possível para a gente ver quais são os livros que são bons, quais são os medianos, os ruins, e se o conjunto de sua obra como um todo faz sentido. Mas por que a academia escolheu Laszlo Krasnahorkai? Os romances do Krasnahorkai, é importante a gente mencionar, são considerados livros densos, uma literatura difícil de se fazer e com finais muito abertos, que dão obviamente ao leitor essa chance de fazer com que suas próprias interpretações façam sentido dentro daquilo que foi lido, dentro daquilo que foi proposto pelo próprio autor. A gente não consegue obviamente colocar em uma escola literária essa literatura contemporânea, afinal ela está sendo produzida desde 1985, mas se fosse tentar organizar, a gente coloca justamente naquela literatura pós-moderna, principalmente aos cenários apocalípticos, a temas distópicos e que tem um cunho muito alto de pessimismo, de falta de esperança. Então é uma literatura muito mais pesada, uma literatura muito mais pessimista, em que a gente lê e a gente sinceramente não vai encontrar esperanças. Então basicamente é isso que eu tenho para falar do autor. Lembrando, muitos de seus livros já foram levados ao cinema por um amigo pessoal do Krasnahorkai, o cineasta Béla Tarr. Então muitas pessoas acabam conhecendo a literatura do Krasnahorkai primeiramente nas telas de cinema, porque o próprio Béla Tarr leva ao cinema a literatura de Krasnahorkai com muita fidelidade. Então todos esses livros, essa bibliografia e a filmografia de Béla Tarr andam juntas e a gente acaba conhecendo, conseguindo interpretar melhor os próprios livros do Krasnahorkai através dos olhos do Béla Tarr. Mas enfim, vamos então tentar conversar um pouco sobre Satatango. Satatango foi uma leitura muito boa, já posso adiantar para vocês, mas ao mesmo tempo bastante confusa e que eu aproveitei mais após a leitura do que necessariamente durante essa leitura, justamente porque eu fiquei dias e dias pensando no que eu tinha acabado de ler, tentando entender o que o autor queria me proporcionar com essa leitura, e eu vou tentar explicar um pouquinho esse meu sentimento, essa minha sensação justamente nessa resenha aqui para vocês.
porque eu quero que vocês também leiam Satan Tango e que a gente possa conversar sobre esse livro. Bastante coisa tem aqui a ser esmiuçada, a ser compartilhada, muitas visões diferentes que a gente pode tentar unir e chegar a um consenso. Em tradução literal, Satan Tango significa tango de Satã e faz uma alusão direta aos passos da dança e ao momento deplorável em que os personagens se encontram. Como assim? No tango, embora seja uma dança bastante improvisada, alguns passos específicos são delimitados, como por exemplo 6 passos para frente e 6 passos para trás. Então aqui no livro os capítulos se dividem exatamente dessa forma. Então a primeira parte vai tratar dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e na segunda parte tem já a ordem decrescente, os capítulos 6, 5, 4, 3, 2, 1. É importante a gente saber também que não há uma cronologia exata dos fatos. Então após a leitura desse livro, enquanto eu estava pensando, mastigando essa história, tentando montar justamente esse quebra-cabeças húngaro e entender melhor tudo o que eu tinha lido, eu fui pensando, será que capítulo tal que falava coisa tal era continuidade do capítulo anterior, se passava antes, se passava depois, porque os capítulos começam em ordem crescente, depois há uma ordem decrescente, eles são pares, eles começam em uma ascensão e depois vai para uma ruína. São coisas que nós enquanto leitores de Krasna-Hor-Kai, a gente tem que se permitir pensar. Se a gente procurar uma leitura com começo, meio, fim, linearidade, a gente não vai encontrar isso no Krasna-Hor-Kai. Então já deixo de antemão para vocês. Então outro fator que ajuda a trazer uma densidade e uma dificuldade de compreensão dessa leitura é justamente o de uma narração mais caleidoscópica, onde cada capítulo aborda um personagem diferente e sua perspectiva a respeito das coisas que estão acontecendo ali. Embora haja assim um fio condutor que seja um personagem específico, no geral a gente pode apontar que cada um tem a sua perspectiva, tem a sua visão de mundo, tem os seus apontamentos, seus medos, suas apreensões, suas manias, suas loucuras. É importante a gente pontuar que a loucura é uma coisa bastante presente nessa literatura do Krasna-Hor-Kai e eu, enfim, não sei dos outros livros, mas em Satan Tango é bastante pungente. Então eu vou tentar explicar aqui o enredo para vocês, embora nem a própria sinopse original húngara fale exatamente sobre, e a orelha do livro, escrita aqui pelos editores da Companhia das Letras, também não fale muitas coisas. Mas basicamente o livro fala sobre os habitantes de uma aldeia, de um vilarejo que estão passando por bastantes dificuldades, principalmente em se manter, afinal todos estão ali de uma forma ou outra beirando a mendicância e a fome. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente sabe que há 1 ano e meio uma situação, uma circunstância aconteceu para que eles chegassem a essa situação, mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Só que conforme as páginas vão fluindo, a gente vai entrando sobre o prisma de cada um dos personagens, a gente vai conseguindo enxergar um quadro que basicamente nos apresenta 2 situações. A primeira é que promessas foram feitas, mas não foram cumpridas. E em segundo lugar, que basicamente essas promessas que foram feitas e não foram cumpridas, foram feitas por um homem chamado Irimias. Esse Irimias aparentemente fez algumas promessas para esse povoado, para esses habitantes dessa aldeia, mas misteriosamente faleceu, fazendo com que os habitantes ficassem desnorteados, não soubessem o que fazer, como agir, se eles aguardavam algum sucessor, enfim, eles meio que pararam no tempo e estão ali à deriva, frágeis, famintos, na miséria e sem ter muito para onde ir. O curioso é que começa a surgir boatos de que tanto Irimias como seu amigo Petrina não morreram. Na verdade, estão bem vivos e se aproximando da aldeia. Obviamente que essa notícia vai trazer o caos e a euforia para essa vila. A curiosidade está instaurada, então alguns personagens, algumas pessoas temem por esse retorno, enquanto outros estão curiosos, afinal, Irimias e Petrina
Petrina ressuscitaram? Isso é possível de se acontecer? E outros querem tirar satisfação a Irimias pelo que aconteceu 1 ano e meio atrás. Afinal, foi investida muita coisa há 1 ano e meio, inclusive financeiramente. Então, na página 80, eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco como que é o texto de Krasna-Horkai e o que está acontecendo. Diz o seguinte: nem pensar, ele não acreditava em nenhuma espécie de ressurreição. Deixava para a senhora Halix. Ele conhecia bem esse tipo de charlatães, mas sentiria certo incômodo caso um dia se revelasse que o morto ainda vivia. Não havia razão nenhuma para duvidar do que o menino Orgus afirmara decididamente na época. Ainda o chamara de lado para exigir dele todos os detalhes. E ainda que lhe chamasse a atenção que por certas minúcias os pilares da história não se sustentavam como deveriam, não lhe ocorreu que a notícia em si poderia ser falsa. Mas ele se perguntou: que razão teria o pequeno Orgus para contar uma mentira tão insolente? Embora de sua parte ele assinasse embaixo que rapazola mais estragado a terra jamais tinha levado nas costas, ninguém faria com que acreditasse que uma criança poderia inventar aquele tipo de coisa, sem interferência, ou melhor, sem instigação de fora. No que lhe dizia respeito, estava convencido. Apesar de supostamente terem sido vistos por alguém na cidade, o fato da morte não deixava de ser um fato. Não estava nem um pouco espantado. De Irimias não esperava nada diferente. De sua parte, era capaz de acreditar em qualquer coisa que viesse daquele malandro imundo, pois que se tratava de uma associação dele com um pilantra imundo. Nem por um instante duvidara. Tomou uma decisão. Caso viessem, ele não hesitaria. O vinho, na verdade, tem seu preço. Afinal, não era da sua conta. Por ele poderiam ser fantasmas, mas quem lá bebesse, pagaria. Ele não poderia ter perdas. Não dera duro durante toda uma vida, não abrira um negócio com suor amargo para que vagais engolissem o vinho dele de graça. Não era costume vender a crédito. Sim, a generosidade e coisas parecidas era distante dele. Além disso, não achava impossível que Irimias e sua companhia tivessem sido mesmo atropelados por aquele carro. Por quê? Afora ele, ninguém teria ouvido falar do estado de morte aparente. De algum modo teria sido possível arrastá-los de volta para esta vida miserável? E então, isso, segundo sua opinião, na situação da ciência médica moderna, não era inimaginável, embora fosse um grande descuido. Seja como for, ele não estava interessado. Não era feito de matéria que se assustasse diante de um morto suspeito. Então a gente tem aqui um comerciante que levou muitos prejuízos ao longo da vida, vendendo fiado para as pessoas, inclusive para Irimias. E agora, com esse alvoroço, as pessoas vão a essa taberna, vão a esse boteco para beber e aguardar ansiosamente pelo retorno de Irimias e de Petrina. Então eles se reúnem em determinado local nessa taberna e aí eles começam a conversar. Como alguém viu Irimias em determinado lugar, eles apontam que horas Irimias podem chegar e todos querem estar juntos de alguma forma para que tenham forças para encarar Irimias. Enquanto um morto, ok. Enquanto um vigarista, ok. Enquanto uma pessoa que depois de 1 ano e meio vai voltar e ajudar eles novamente. Então eles estão desamparados e ao mesmo tempo se alicerçando um ao outro para ter forças e encarar Irimias e Petrina. Não importa a situação em que eles se apresentem. Então, em uma linearidade, a história de Satantango é essa, é assim que acontece. A gente tem habitantes dessa aldeia morando em uma situação desprezível, tentando mudar as circunstâncias de suas vidas, mas ao mesmo tempo parados nesse tempo, parados nessa condição miserável, e temos o retorno de alguém que um dia aparentemente fez mal a eles e está retornando, e esses habitantes estão tentando lidar com esse retorno, com essa ressurreição de Irimias. Mas como eu falei, são muitos os personagens e a falta de uma ordem cronológica. Então o que eu acabei de falar, o que eu acabei de ler, acontece basicamente em toda a primeira parte do livro, o que dá por volta da página 130. O livro, por exemplo, começa com o Futaki
um homem manco, que acorda ao som de sinos badalando. Acontece que a torre do vilarejo foi destruída há muitos anos por conta da guerra. E o sino mais próximo se encontra na cidade vizinha, bastante distante. Então é pouquíssimo provável que se daria para escutar os sinos badalando. Então esse barulho para Futaki são um presságio de que algo vai acontecer. Então o livro, embora a gente possa apontar que Irimias e Petrina sejam os personagens principais, Petrina nem tanto, Irimias seja o personagem principal, ele seja o fio condutor de todos esses personagens e capítulos, o livro começa com um personagem que você olha aparentemente desprezível, mas que vai ter a sua importância em determinado momento. A sua construção, assim como a construção de todos os personagens, é bastante interessante. Então a gente sabe logo no começo que o Futaki está tendo um caso extraconjugal com a senhora Schmidt, pois o senhor Schmidt chega de supetão em casa, quase pegando os dois na cama. Há uma vontade explícita do senhor Schmidt, num diálogo entre o senhor Schmidt, a senhora Schmidt e o próprio Futaki, de ir embora, de fazer as malas, de Futaki ir embora também daquela aldeia, daquele vilarejo, mas acaba que nada se concretiza. Então eu vou ler aqui para vocês na página 52 para que vocês entendam um pouquinho o que está acontecendo. Está chovendo, disse Futaki. Estou ouvindo, respondeu a mulher. O brilho pálido do dia mal penetrava em meio ao redemoinho das nuvens que deslizavam. Sobre a cozinha também desceu a escuridão do crepúsculo. Não havia como saber se as manchas vibrantes desenhadas nas paredes eram apenas sombra ou as marcas ameaçadoras do desespero que se ocultava por trás dos pensamentos deles. Vou para o sul, disse Futaki, contemplando a chuva. O inverno lá é mais curto. Estarei perto de uma cidade mais desenvolvida e vou passar o dia todo com os pés enfiados numa tina de água quente. As gotas de chuva desciam mansamente pelos dois lados da janela, por dentro, do alto, pela abertura da largura de um dedo, no encontro entre o pilar do teto e a moldura da janela, onde preenchiam a menor das rachaduras e abriam caminho até a borda do pilar, e separando-se em gotas menores, caíam no colo de Futaki, que depois, sem perceber, porque do lugar para onde se aventurara era difícil voltar, em silêncio urinou nas calças. Ou me emprego como guarda noturno numa fábrica de chocolates, ou como porteiro num ginásio feminino. E vou tentar me esquecer de tudo. Só quero uma tina de água quente toda noite e não fazer nada. Apenas olhar como passa a merda da vida. A chuva que até então caíra silenciosa começou a despencar como uma enchente que arrebentava os diques, inundando a terra alagada, recortando riachos estreitos, curvos, pelas terras mais baixas. E embora não enxergasse mais nada, ele não se virou. Fitou a moldura apodrecida da janela, o lugar do gesso despencado, e de súbito no vidro surgiu uma imagem desfocada. Aos poucos se desenhou um rosto humano, mas na hora ele não distinguiu de quem seria. Antes que ganhasse nitidez, um par de olhos assustados. Nesse momento, ele viu a própria imagem cansada. Reconheceu-a com espanto e dor, porque sentiu que o tempo apagaria os traços de seu rosto exatamente como eles se dissolviam no vidro. A figura refletia uma pobreza grande e singular, enquanto, brilhando, se voltavam para ele as camadas sucessivas de vergonha, de vaidade e de medo. De repente, sentiu de novo o gosto azedo na língua. Lembrou dos sinos da madrugada, do copo da cama, do galho de acácia, da pedra do piso da cozinha e com amargura se manifestou. Uma tina de água quente. Mesmo no inferno, vou banhar os pés todo dia. Por trás dele, um choro convulsivo chegou a seus ouvidos. Então a gente vê esse estado de miséria que eles enfim reconhecem e começam, mesmo que em um estado de letargia, a tentar sair de tais circunstâncias. A gente tem também um outro personagem bastante curioso, que a gente conhece apenas como Doutor, que é um homem obeso, que não atua mais na sua área. Ao invés disso, passa o dia em casa bebendo, fumando e anotando em sucessivos cadernos o comportamento de cada um dos habitantes dessa aldeia. Quase como se fosse um espião, mas a gente vê que é mais uma obsessão em acompanhar a vida de cada um deles. Então eu vou ler aqui a página 52 para vocês entenderem um pouco a dinâmica do Doutor.
decidira que observaria tudo com cuidado e sequencialmente documentaria tudo, esforçando-se para não perder nenhuma minúcia, porque se dera conta de que deixar de observar essas coisas aparentemente insignificantes era o mesmo que ceder. Estamos imobilizados e indefesos desde a desagregação e as cordas trêmulas da ponte que nos liga à ordem compreensível. Cada pequeno detalhe que acontecesse, fosse ele o território perdido sobre a mesa por conta das cinzas de cigarro, a direção de onde vinham gansos selvagens ou ainda a série de gestos humanos sem significados, teria de ser seguido e anotado com uma atenção permanente. E assim poderíamos esperar simplesmente que um dia nós mesmos não nos tornaríamos prisioneiros emudecidos, sem deixar rastros da ordem satânica destruidora em eterna evolução. Não bastava a simples lembrança conscienciosa. Ela em si era impotente e não seria capaz de dar conta da tarefa. Era preciso encontrar os instrumentos, a reunião constante e racional dos sinais, com cuja ajuda o círculo de alcance das lembranças pudesse ser sempre ampliado e preservado no tempo. O melhor seria, portanto, o médico pensou, lá no moinho, reduzir ao mínimo o número de acontecimentos a partir dos quais eu ampliaria a quantidade das coisas observadas. Na mesma noite, depois de espantar com grosseria a jovem Orgus para a casa dela e lhe dizer que não precisaria de seus serviços no futuro, ele preparou que àquela altura ainda era uma posição imperfeita de observador junto à janela e se entregou ao ordenamento dos elementos fundamentais, que se diriam loucos, de sua organização. Lá fora, amanhecia, na distância, 4 corvos rasgavam círculos ameaçadores, inclinando-se lentamente. Ajustou nos ombros a almofada e cegamente acendeu um cigarro. Temos aqui esse doutor que está observando tudo e todos e fazendo anotações minuciosas. Eu preciso deixar um comentário, aproveitar, principalmente agora em tempos de inteligência artificial em que as editoras, mirando economias, estão deixando de pagar capistas, deixando de contratar, além dos próprios capistas, pessoas que trabalham diretamente em revisão de texto, trabalham com edição, trabalham com designer, com capas, com artes numa maneira geral e até mesmo com tradução. Então, devo elogiar a tradução do Paulo Schiller. Peço perdão ao Paulo de alguma forma se eu tiver errado o seu sobrenome, mas é uma tradução muito boa, inclusive ganhou vários prêmios literários. Então, esse livro merece todas as honrarias que ele até então vem recebendo, principalmente em questão de sua tradução, pois a gente sabe que por conta da inteligência artificial e até mesmo por conta de escolhas editoriais, muitas editoras acabam avacalhando o trabalho de pessoas sérias. Então, a Companhia das Letras está de parabéns com a tradução, com o trabalho, em trazer pra gente um livro tão interessante, mesmo que com quase 40 anos de atraso, mas ainda assim nunca é tarde para que a gente possa conhecer um autor. Então, todo o trabalho em volta de Satan Tango, a Companhia das Letras está de parabéns, desde a escolha em manter o título original, Satan Tango, ao invés de O Tango de Satã, até mesmo a imagem da capa do Manuel Messias dos Santos, esse resgate artístico de uma persona, né, de um artista brasileiro, mesmo em uma obra húngara, mas que casam perfeitamente. A capa de Satan Tango é maravilhoso, tradução do Paulo, então parabéns, Companhia das Letras. Mas voltando aqui, a gente tem também a história da pequena Stick. A Stick é uma menina muito problemática em diversos fatores. Ela é filha de um suicida e de uma mãe que aparentemente é indiferente aos filhos. A própria Stick já foi internada por alguns problemas, alguns distúrbios, e para piorar toda a situação, ela tem um irmão bem espertalhão. Um dia ele tenta convencer a Stick a plantar todo o seu dinheiro e regar diariamente esse dinheiro para que assim pudesse um dia nascer uma árvore de dinheiro. E obviamente com essa árvore provavelmente poderia ajudar os problemas financeiros de toda a sua família. Obviamente que um dia ela vai chegar lá onde esse dinheiro ela não vai encontrar e ela vai se deparar com a infeliz informação de que seu irmão a enganou. E aí a gente tem um final triste, muito conhecido por conta do filme, mas ainda assim bastante triste, bastante tocante e que muito me angustiou. Mas eu quis trazer esses panoramas para que vocês conseguissem entender de fato que Satan Tango são pedaços de um quebra-cabeça muito intrincado, mas que ao mesmo tempo escancara grandes
problemas. Que problemas são esses? A gente tem aqui claros exemplos da mediocridade humana, da fé cega. A gente tem aqui o fanatismo religioso de uma maneira muito pungente. As pessoas em um estado de miséria, de mediocridade mesmo, e ainda assim com uma fé cega, seja no divino ou até mesmo em outras pessoas. E a gente tem relações abusivas. Quem que está fazendo esses abusos? Não importa a ordem, se de poderes políticos, se de poderes religiosos ou até mesmo sexuais. Esses abusos, essas relações conflitantes existem em todas essas esferas. E principalmente com o personagem principal, esse Irimias, que embora não apareça num primeiro momento, a gente fique primeiro sabendo dele para depois a gente enfim conhecê-lo, que não é um spoiler, mas ele tem uma imagem muito bem construída a cada menção, a cada possibilidade de que ele possa de fato não ter morrido, mas esteja vivo e retornando a essa aldeia, a esse vilarejo. Então é aquela curiosidade que o próprio leitor vai ter e vai sentir junto aos habitantes dessa angústia, desse medo, desse desconforto com o possível retorno de Irimias. Então o leitor vai ser incitado à curiosidade em saber se o Irimias é um vigarista, se ele vai ajudar os habitantes daquela aldeia ou se ele vai enganá-los novamente. Um ciclo vicioso que nunca se rompe. Então é aquela história de tanto a gente ouvir sobre alguém, acaba que a gente cria a nossa própria percepção a respeito dessa pessoa. E só depois, quando a gente conhece essa pessoa, que a gente vai falar, de fato, realmente essa pessoa é como o imaginado. Ou então, nossa, eu ouvi falar tanto de você, mas eu não tinha ideia de que você era como você é mesmo. Eu criei uma imagem a respeito de você. Então, isso faz com que nós, leitores, a gente se comporte, a gente seja mais um desses habitantes dessa aldeia. E a gente fique curioso, temeroso, angustiado com essa persona que está aparecendo. Um personagem ilustre e que, de fato, a gente faz bastante questionamento a respeito de seu comportamento. O retorno de Irimias é um retorno, não vou dizer triunfal, mas ao mesmo tempo desencadeia muitas coisas. De fato, a gente se questiona, esse cara é um vigarista mesmo? Ele se vende como um profeta, como se fosse até mesmo uma alusão ao personagem bíblico Moisés, que consegue tirar o povo da miséria do Egito, das promessas não cumpridas e do castigo de Faraó, leva eles ao deserto e lá passam por maus bocados até enfim conseguirem chegar à terra prometida. O questionamento é justamente, Irimias é o novo Moisés? Irimias vai tirar o povo dessa aldeia que é o Egito e vai conseguir levá-los para a terra prometida? Ou ele fingiu uma morte e depois de 1 ano e meio ele retornou e vai enganar novamente esse povo? Ou ele morreu e de alguma forma sobrenatural conseguiu ressuscitar? E ele ressuscitou quando? E ele ficou 1 ano e meio morto? Então assim, são questionamentos que vão aparecendo ao longo de toda a leitura. Afinal, nós nos tornamos, mesmo contra a nossa própria vontade, habitantes dessa aldeia. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é, leiam Satan Tango. Satan Tango é um livro que se sustenta, sim, sozinho, mas que ele cresce conforme a leitura. E principalmente quando a gente termina a leitura deste livro. Porque aí a gente vai refletir sobre tudo que foi lido, a gente vai tentar montar esse quebra-cabeças, esse quadro final, mesmo com a ciência de que a gente vai falhar. Eu já li esse livro há uma semana, estou pensando nele diariamente, montando esse quebra-cabeças infinito. Muita coisa para mim passou a fazer sentido, outras nem tanto, e nem por isso ele deixa de ser um ótimo livro. Então eu recomendo bastante a vocês a leitura de Satan Tango. Estou bastante empolgado para o outro livro dele que já está em pré-venda, O Retorno do Barão de Wenkheim, que é um livro já bem mais gordinho, por volta de 600 páginas. Esse aqui tem 230, 240 páginas, mas ainda assim é uma ótima porta de entrada. Afinal, é o livro de estreia do próprio autor. Então a gente já consegue imaginar aqui o que se passa nessa cabeça pós-moderna. É um livro muito, muito, muito bom mesmo. Recomendo pra caramba pra vocês. O Nobel de Literatura acertou bastante ao laurear o Laszlo Krasznahorkai como o autor, como o laureado do Nobel de Literatura
agora de 2025. Então é isso, eu espero que vocês de alguma forma tenham curiosidade em conhecer o Laszlo Krasna-Hor-Kai, tenham curiosidade em ler Satan Tango, ou então prefiram ler O Retorno do Barão de Weikheim. Enfim, o que importa é que vocês de alguma forma tenham acesso à literatura húngara, tenham acesso a esse mundo pós-apocalíptico, esse mundo desesperançoso do Krasna-Hor-Kai, e que a gente possa depois conversar sobre esse autor, conversar sobre essa obra magnífica. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, forte abraço.